Fala, TikTokers! Bem-vindos novamente. Estamos aqui, esperamos que estejam bem, que estejam gostando do nosso canal. E hoje nós temos dois temas incríveis. Um deles é o assunto do momento, o novo Patek Philippe Cubitus. E a segunda parte do vídeo, nós vamos começar a contar a minha história nos relógios, né? Onde que eu comecei, se eu comprava muita bobagem, os presentes que eu ganhei durante a vida. E tá muito interessante. Eu não vou dizer quantos eu tenho, mas essa parte da minha história com os relógios precisa de mais de um episódio, né? É hoje que a patroa descobre quantos relógios tu tem, hein? Hoje que vai dar problema em casa. Solta a vinheta, galera! É isso aí, pessoal. Estamos aqui. Meu nome é Davi Fernandes. Eu sou o Renato Carvalho, vulgo Careca Lindo. E vamos aí, a gente não podia deixar de ficar fora do tema do momento da horologia, né? Que é após um hiato de 25 anos, a Patek Philippe finalmente lançou um modelo aí, né? Chamado Cubitus. 25 anos, Davi? É. Cacete. Então, esse aí, ó, é o famoso Cubitus. E à primeira vista dividiu muita gente, né, esse modelo, porque uns dizem que ele parece com o Cartier Santos, outros dizem que ele parece com o TAG Mônaco. E assim, eu vejo que depois de 25 anos, né, Renato, você pelo menos lançou algo que é diferente dos seus modelos mais famosos, né, o Calatrava, o Nautilus. Cara, eu, na minha santa ignorância, achava que esse aí era o cartão de visita deles. Então esse modelo aí é novo, é isso? É novo, super novo. E assim, Renato, apesar do design dele, né, chamar atenção positivamente e negativamente, ele é uma máquina estupenda, Renato. Esse relógio, ele é composto por 353 partes. E 52 joias dentro dele. Esse modelo com complicação, né? Cara, o que significa essa questão de joias? É o que dá... São os rubis. São os rubis, né? Que dá a estabilidade para todo o sistema, né? Quanto mais joias, melhor. Não necessariamente, depende da construção, né? Você tem relógio com 21 joias, tem relógios russos com 17 joias. Uhum. Então depende realmente do projeto do relógio, né? Entendi. Da física da coisa. Mas esse aí contém incríveis 52 rubis, né? É um modelo talvez com a mecânica mais robusta da Patek Philippe. E isso está falando da parte técnica, né? Mas a parte aí do design, ele não cativou muitas pessoas. Cara, eu particularmente não me agrada esse formato quadrado. Eu sou mais o tradicional lá, o redondo mesmo. E, então, assim... Mas aceito um de presente, se quiser me dar. Ele vai custar $40 mil, se eu salvo engano. 40 mil doletas, galera. Então, assim, a minha opinião, né? Eu vejo que a gente precisa sair, né, da nossa visão e tentar enxergar de outros lados do prisma. Por exemplo, aquele cara que compra pelo hype, vou comprar um Patek Philippe, ele já tá desesperado para saber onde que ele vai comprar primeiro esse relógio aí, né? De preferência esse dourado com esse misto aí, né? Dourado com cinza. Que se é pra chamar a atenção, vamos logo no dourado, né, irmão? Então, esse tipo de público lhe agradou porque ele vai estar sempre comprando uma novidade, né? Ele vai estar sempre aí querendo estar na crista da onda, dizendo que ele tem grana, né? Que ele pode arcar com isso. Mudando o lado do prisma, né? Eu vejo que aquele aficionado pela horologia, ele deve ter olhado para esse relógio e deve ter pensado assim, cara... Será que para as marcas do topo não há mais o que fazer, não há mais o que inventar? Porque você vê que esse design é bem consagrado, né? Um quadrado, né? Você vê que, se for comparar com o Nautilus, né? Depois a gente vai colocar aí, não mudou muita coisa no ponteiro, vamos dizer, no geral, né? Sim, sim. Mas aquele cara que é aficionado, ele deve estar pensando assim, será que chegamos ao limite? Cara, não é bem um quadrado, né? Deve ser um... Oxágono? É isso que fala? Assim que fala? Oxágono? É meio que um cubo, né? Porque, cara, tem 1, 2, 3... tem 8 lados aí, cara. É bem diferente. Na verdade, né? porque são sobrepostos, né? É uma sobreposição, então, né? Agora eu entendi. Então, assim, eu vejo que pelo lado do aficionado,
ele deve estar imaginando assim, será que chegamos ao limite? Né? O que tu acha, Renato? Será que para as marcas do topo, como inovar sem perder a essência? Essa que é a questão. Pode crer. Eu acho, cara, que sim, tem um limite. E tanto é que demorou 25 anos aí para eles fazerem um novo relógio. Por exemplo, a Rolex, ela aposta no mais do mesmo sempre. Muda uma coisa ou outra, mas porque o público dela gosta disso. Não sei se a Patek Philippe tá querendo migrar, né? Eu vejo que talvez a tendência para o futuro sejam os relógios aí artesanais, né? Como Jacob Arabo, Richard Mille, não sei. Imagina o preço disso se for artesanal, hein? Agora sim, Renato, uma questão interessante. Será que marcas como Richard Mille, o próprio Jacob, né? Jacob & Co. e a Invicta, por exemplo, será que eles já previram que no futuro a extravagância, a originalidade é que seria a tônica? Cara, talvez a Invicta sim, porque os caras têm um histórico de negócio de extravagância, né? De relógios grandes, coloridos. Sim. Né? Será que eles já estavam, vamos dizer, prevendo que o futuro seria isso? Ou talvez eles viram uma oportunidade, já que todos os relógios eram tipo, bem parecidos, né? Então, para chamar a atenção do consumidor, cara, vamos avacalhar aqui e fazer um negócio bem diferente mesmo. Porque você vê que realmente esse Cubitus aí, ele tem alguns modelos que são extravagantes aí, né? Eu, particularmente, esse com a complicação, nessa configuração aí, azul, né? Eu teria um desse. Eu achei harmônico. Agora, assim, mudando o lado do prisma para aquele aficionado médio, vamos dizer assim, né? Que não é, vamos dizer, é especialista, mas também não é ignorante. Talvez ele ache parecido com uma TV isso aí, né? Ou até um smartwatch, né? É meio quadradão, ou então, né? até um smartwatch, é verdade. Smartwatch. Então eu vejo assim que essa questão do Cubitus, talvez se você quiser padronizar um tipo de pensamento, você incorre em erro. Eu acho que você tem que ver de acordo com quem está olhando esse relógio. Cara. Aquele que vai pelo hype, ele tá super alegre, tá doido para comprar um. Sim. Aquele cara que já conhece as marcas, já conhece enfim, a história dos relógios, talvez ele esteja pensando, será que não tem mais o que inventar? Esse maquinário todo é original, Patek Philippe. Eles não terceirizam nada, né? Tudo original. É uma máquina incrível isso aí, cara. É interessante, né? Que essas grandes marcas, eles não terceirizam nada, né, Davi? Eles produzem tudo, né? Desde da pulseira... É por isso que a produção é limitada a poucas peças por mês, né? Entendeu? E aí eles têm essa limitação, então, né? Tem, porque o que faz também vamos produção. Dizer, o que faz o nome deles também é a escassez, né? Com certeza. Eles vendem a escassez. Então eles não podem ter... Talvez a Rolex, por ser uma produção em escala, mas apesar de ser bem feita, talvez é por isso que ela seja aí uma do topo, né? Entendi. É porque se a gente for comparar aí com a indústria automobilística, hoje em dia é uma montadora, ela não produz, ela não fabrica mais nada. Então o pneu vem de um lugar, o volante vem do outro, a suspensão vem de um outro. Mas assim que funciona o relógio também. Tem várias marcas que... Mas assim, a Patek Philippe seria assim ou não? Não. Talvez outros menores ajam dessa forma, né? É porque é muito comum a gente ver o maquinário Seiko aí em várias marcas. Tem algumas marcas que a caixa é italiana, sei lá, o resto é chinês, algum movimento japonês, entendeu? Mas a Patek Philippe não, ela realmente produz de forma exclusiva aí seus relógios, né? Beleza. Então, Renato, como eu falei, analisando por diversos lados do prisma, eu vejo que cada um tem uma visão diferente, né? Aquele cara que tá olhando e não tem tanto conhecimento, ele imagina isso parecido com um smartwatch, ou então com uma TV de tubo, né? Cara, a gente exagerou um pouco, né? Talvez chamar de smartwatch, mas, cara, é um relógio bem... Ele é bonito, não dá pra dizer que é feio, mas é extravagante, né, cara? Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. E aí é por isso que veio à minha cabeça essa ideia. Será que marcas como a Richard Mille, a Invicta, o próprio Jacob & Co., será que eles pensaram já no futuro? Mas também tem outro lado da moeda. Tem uma marca brasileira chamada Statera, que ela faz relógios artesanais. E eu acho que ela pode estar também prevendo um mercado em que o tradicionalismo seja mantido, mas a personalização cobrada. Ou seja, são relógios artesanais, mas com designs tradicionais. E também eu acho que é uma tendência para o futuro.
Entendi. Para deixar um negócio mais pessoal, né? Sim, mais pessoal, mais personalizado, Mais personalizado. né? Talvez seja isso. E o que leve os relógios a encarecerem, né? Cada vez mais. Talvez eles já chegaram no limite, assim, de produção em massa em questão de personalização. Por exemplo, a gente vê aí 3 personalizações, né? Uma mais sóbria, uma neutra e uma bem extravagante, né? Então, talvez, como tu esteja falando, né? Seja o meio que eles encontraram, né? Para inovar, né? Pra dar uma variada, né? Pra dar uma variada. Agora vamos comparar com o Nautilus aí, por favor. Então, Renato, olha só. Aqui nós temos o comparativo do mais famoso da Patek Philippe, que é o Nautilus, né? Ele tem o formato de escotilha aí, você pode perceber. Com o mais recente, que é o Cubitus. Renato, suas primeiras impressões. Cara, vou te falar. Quando tu falou que era inovação, agora olhando lado a lado, não sei não, bicho. Assim, lógico, é diferente. A gente percebe, né, as diferenças. Mas pra mim não mudou muita coisa. Você tá lembrando, sabe o que, Davi? Os iPhones, cara. Que aí o iPhone pula de geração, a única coisa que ele faz, não, a gente vai fazer um recorte aqui, e aí vai ficar mais reto aqui mais redondo. Entendeu? Cara, o iPhone, eu acho que o maior crime que ele cometeu foi tirar aquela bolinha, aquele botãozinho. Porra, né? eu também achava eu gostava massa, muito cara. do botãozinho, cara. Eu achava bem mais seguro também, mas enfim. E nunca pegava minha digital, mas eu achava bacana apertar, sabe? Então, pra mim era melhor a digital. Mas assim não achei que foi uma inovação tão grande, assim, porque ele lembra, né? Lembra um pouco aí o design, né? A caixa, pelo menos, o tamanho da caixa, né? E vale a pena também frisar, Renato, que essa questão de relógio quadrado, cara, é bem complicada, porque poucos relógios quadrados, eles se tornaram atemporais, né? A maioria dos modelos, é difícil você acertar a mão no quadrado, né? Por exemplo, nós temos o Jaeger-LeCoultre, né? Que é o quadradinho, o reverso. Esse ficou atemporal. O Cartier Santos, é inegável que ele é atemporal também. O Cartier Tank, né? Clássico. O Tag Monaco, eu acho que é, assim, espetacular. E eu não sei se o Cubitus, né? Será um desses aí que vão se tornar atemporais. Mas eu acho que a Patek Philippe, em lançar aí um quadradão desse, arriscou. Não sei se... É óbvio que, Renato, talvez eles enxerguem coisas que a gente não enxerga, né? É verdade. Agora eu vou te falar, se eu pudesse comprar eu compraria o antigo, cara. O Nautilus. Eu achei ele mais harmonioso, mais, assim, usável, né? No dia a dia. Assim, é porque por trás dele tem um cara chamado Gerald Genta. Quem foi esse cara? Cara, é um super inventor. Ele que criou o Nautilus, o Royal Oak da Audemars Piguet. Mas ele que fez o design? Você pode ver que é inovador, né, cara? E o Royal Oak também, né, da Audemars Piguet. Ele que projetou. E tá vivo ainda? Não, já faleceu. Mas a frase mais icônica dele é a seguinte. Ele falando com o entrevistador, ele soltou essa, Renato. Não anote isso que eu estou falando. Ele falou pro cara. Mas eu não gosto de usar relógio. Puta. Interessante isso. Interessante isso. Então, assim, eu também ficaria com o Nautilus. No entanto, eu não posso deixar de admitir que cada dia que passa eu tô me afeiçoando ao Cubitus. E agora, Renato? Cara, interessante. Eu acho que esse é o efeito aí do design, né, cara? Tipo, vai ficando moderno, talvez a gente vai se acostumando, né? E eu acho que o Jobs também falava uma coisa assim, que você não pode também inventar muita coisa, senão o pessoal estranha. Então, o volante do carro, ele é redondo há mais de 100 anos. Então, imagina se a gente troca o formato do volante para ficar, sei lá, quadrado. Verdade. Ou virar só um manche. Mas assim, eu acho que, veja bem, a pulseira é quase a mesma coisa, né, cara? E o ponteiro, né, cara? Ponteiro. Eu acho que poderia inovar um pouquinho aí, sabe, Renato? Uhum. Mas assim, se eu fosse o dono da marca, eu faria uma correção histórica aí. Sério? Eu gostei muito desse apelo aí, Cubitus, né? Eu faria aí eu rebatizaria o Nautilus como Ellipsius. O que tu acha? Elipses? É porque é uma elipse, pô. É mesmo, é? É o formato aí do Nautilus, ó. Cara, na minha santa ignorância eu não ia saber disso. É uma elipse. Ela não é um círculo, ó. Você vê que ela tem ela é um pouco diferente, né? Sim, oval, né? É oval. É uma elipse. Então fica aí, né, cara, o nosso comentário. Você, comente aí, o que você achou do Cubitus
E eu digo pra você que a cada dia a minha rejeição diminui a esse modelo. E eu tenho uma certeza, galera, vai estourar em pouco tempo. Com certeza vai esgotar o estoque desse Cubitus aí. Porque é a Patek Philippe, né, cara? Mesmo que seja uma coisa aí que não caia na graça, mas pela marca, pela tradição, com certeza a galera vai querer ter. E, Davi, eu não sei se é uma impressão minha, mas é uma marca que tá hypada no momento, né, cara? Tá, com certeza. Tu acha que com as redes sociais eles fizeram algum trabalho Não, nesse isso sentido? aí vem da escassez, né? Uhum. Aquela história do Thiago Negro, né? Pois é, ficou famoso por conta do Thiago Sim, Negro, né? sim. A galera que não conhece a história aí, se tu puder resumir como é que foi. Não, é porque o Thiago Negro ele chegou na loja da Patek Philippe perguntando se tinha relógio para vender. Então, logo o vendedor já sabia que ele não conhecia a Patek Philippe. E já negou para ele, não importa se ele era milionário, bilionário. Sim. Mas a Patek Philippe não era para uma pessoa que não é aficionada. E aí ele teve que fazer um processo todo para conseguir ter acesso a um Patek Philippe. E ele viu que ele se encontrou desesperado para ter um Patek Philippe. Ele nunca imaginava. Ou seja, galera, não basta só ter dinheiro, né? Exatamente. Tem que ter conhecimento, E tem que ter história, o network, né? network. O famoso network. Então, assim, resumindo, o Cubitus, a princípio, ele não agradou muito, mas eu creio que, com certeza, mesmo que ele não se perpetue, no futuro ele vai se tornar talvez aí uma relíquia, como é o Daytona Paul Newman, né? Hoje em dia que é super famoso, mas quando lançou, ninguém queria aquilo ali, né? O do Paul Newman. Talvez seja um futuro Cubitus aí, né? Quem foi Paul Newman? Foi um grande ator, né, cara? Um ator- Foi esse que deu a voz ao desenho? Não, ele ganhou da esposa um Daytona Uhum. com inscrições e tal. Só que naquele momento a Rolex ainda não tinha todo esse hype elevado. E esse Daytona Paul Newman, ele não tinha assim um apelo muito grande. Com o passar dos anos, ele começou a ser uma peça escassa no mercado. E hoje em dia, um Paul Newman vale rio de dinheiro, né? Esse cara é um que era ator e também chegou a ser piloto de corrida ou não? Isso. Entendi. Então, quem sabe não seja o futuro do Cubitus, né? Uhum. Então, galera, agora vamos aqui conhecer um pouco da história do Davi e seus relógios. E aí, Davi, o que você trouxe aí pra gente? Olha, como eu falei, essa minha história com relógio tem que ter assim, vários capítulos. Talvez aí que nem o Star Wars, né? Ou Missão Impossível. Porque Missão realmente Impossível, acho que tem uns 10 já, né? é por aí. Mas assim, eu trouxe alguns relógios especiais hoje para mostrar para vocês. E além desse pedaço de aço inox, o que traz por trás dele, né? Como foi adquirido, qual foi a história que permeou essa aquisição do meu acervo, né? Então, primeiro, galera, é de uma marca brasileira de Minas Gerais, né? É um Séculos, que vai aparecer na tela de vocês. E esse Séculos tem uma história muito interessante, porque quando eu comecei a namorar com a minha esposa, e ela viu que eu era vamos dizer assim, um acumulador de relógio, né? Naquela época eu era um acumulador, né? Não um aficionado como sou hoje. Mas ela me deu de presente isso no início do namoro. E você vê que é um Séculos que ela se preocupou na qualidade dele. Ele tem uma estanqueidade de 100 metros. Claro que é um relógio grande, né? Porque geralmente aquele que ainda não estuda sobre a horologia, ele se apega muito a tamanho, né? A tamanho, a imponência. Então esse é um relógio de 45 milímetros. Tá louco. E você vê, ele tem uma estanqueidade de 100 metros. E ele é crono. E você vê que tem uma peculiaridade, o acionador do crono dele é diferente, ó. Chama a atenção aqui. Então, a minha esposa, quando nós namorávamos, ela comprou e você vê que ela teve assim uma delicadeza em escolher o modelo, apesar de ser robusto, né, parrudo, né, mas ele tem alguns detalhes aí, né, que trazem um diferencial. Esse foi o primeiro. Interessante saber, é de Minas Gerais? A Séculos é de Minas Séculos. Gerais. Caraca. Deixa eu colocar aqui só pra ver como é que vai ficar em mim aqui. 45 milímetros. 45 milímetros. Ó, galera, isso aqui é grande demais, mano. Olha isso. Tem como não. Ó. Cara, mas dá pra usar, cara. Tudo é... O bracelete dele é muito robusto, esse né? aqui é pra quem é Neandertal, pô. Aí. É um cruzamento de Australopithecus com Neandertal, Isso né? aí. Então esse relógio, ele tem um valor sentimental, né, cara? Que foi uma coisa que eu ganhei no início do namoro. E aí vão 10 anos e um filho de 6, né?
Então essa é a legal. primeira peça. Interessante que ele é leve, né? Sim, sim. Bem leve. Não achei pesado, não. Pro tamanho, Vou deixar aqui. beleza. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Agora, Renato, segunda peça, cara. Esse aqui dá pra matar uma pessoa. Você é louco esse aí, Um hein? incrível Invicta Pro Diver. São 48mm, Renato. Galera, deixa eu colocar só do lado do... Faz um comparativo aí, ó. Olha aí, cara. Isso aqui dá pra se defender de um tiro, não dá não? Tá mesmo, João. Olha isso. É por isso que eu digo que eu não uso esse relógio, eu porto ele. Que realmente é uma arma isso aqui. Ah, cara, isso aí tem que ser uma... É verdade, tu tem que ter uma licença pra isso aí. Viu? Licença expedida pela Federal, viu, pessoal? Se você quiser ter um Invicta, é brincadeira, né? Pô, é igual a história do Cássio The King, cara. Muita gente mandou mensagem no Instagram que eu falei assim, não, pessoal, tô usando o Cássio. Minha testosterona foi pra 3.000. Aí me perguntaram se era igual uma pulseira. Eu falei, que pulseira, mano, é pulseira. E eu vim pesquisar que tem uma pulseira magnética que o pessoal usa. Uma pulseira pretinha. Pra aumentar a testosterona. Não, que ele dá uma circulação melhor e tal. E as pessoas acreditam que ele ajuda também lá no membro, Que né? viagem é essa? E eu falei, não, cara, não tem nada a ver, é brincadeira, cara. Não. O Cássio, ele não vai te deixar aí com mais testosterona, vai te deixar com um visual mais robusto, né? Um visual brutal. Então esse Invicta, ele tem a mesma pegada, cara. Tem 48mm. E a história desse relógio, ela é peculiar, Renato. Para eu adquirir esse Invicta, Renato, o que acontece? Tinha um tipo par de mãe, né? Que quando eu era mais novo, assim, eu ganhei o Seiko da minha mãe, o Seiko 5, que ele era grande, né? Chamava Olho de Gato, que ele refletia muito bem o lumen dele. E como era um relógio, assim, vamos dizer, mais de velho, eu usava meu Cássio, né? E deixava lá. Pois bem, eu ia para uma determinada ocasião formal, fui procurar o meu Seiko. Cadê meu Seiko? Procurei, só achei o Citizen que meu pai me deu, que eu contei, né? Sim. O meu Cássio e o Seiko sumiu. Porra, cadê? Eu vim descobrir, cara, que meu tio, ele penhorou meu relógio na Caixa Econômica, velho. Tá de sacanagem. Sério. E ele até me falou, foi R$50 que ele pegou de... Meu Deus do céu. Aí eu falei, cara, não é possível isso. Tá bom. Meu tio, né? Enfim. Cara, que história é essa, David? E aí veio a volta do anzol, né? Aí então, muito tempo depois eu olhei, vi esse Invicta aqui que eu achei bonito, né? Dourado com preto e tal, naquela época, né? Os relógios grandes, né? Que me chamavam a atenção. E o meu tio, ele, nessa época que ele penhorou meu Seiko, tinha uma situação econômica muito horrível, né? Só que ele melhorou depois, né? Ele começou a ter acesso ao capital, a trabalhar muito bem, não sei o quê. E ele tinha acesso a muitos cartões de crédito. E eu falei, peraí, vem cá agora. Lembra daquele Seiko lá que penhorou? Agora tu vai pagar no teu cartão de crédito esse Invicta pra mim. Eu nunca esqueço. R$890 esse Invicta aqui na Top Internacional. Caramba. Paguei de 10 vezes. Ele me deu acesso ao crédito, né? Mas eu paguei o relógio. 10 vezes de 89. E o mais impressionante, Renato, com 2 dias de uso ele parou. É bateria? Cara, Corte. a bateria... É a bateria, esse aqui é a bateria, é um Crono, acho que é Honda a máquina dele. E aí eu levei na Top Internacional, mandaram pra São Paulo o relógio, Renato. Demorou 2 meses pra voltar. E voltou, com uma semana parou de novo. Cara, tive uma dor de cabeça Como assim, cara? com esse relógio. E hoje em dia, como é que tá? Aí eu mandei trocar tudo. Hoje ele tá um tanque, né? Eu mandei colocar uma máquina nova, ver tudo que tava errado ali. Então, assim, a Invicta, realmente, pessoal, ela tem esse problema, né? Talvez o controle de qualidade dela nessas máquinas a quartz. Agora que a galera vai hatear mesmo o Invicta. Esse foi o caso específico do meu ProDiver, né? Pode ser que com as outras pessoas não aconteça. Sim. Mas eu tive um trabalho, cara, porque eu olhei na vitrine esse relógio mais 10 vezes para conseguir comprar. Aí lembrei que meu tio tinha o cartão de crédito, fui lá, passei e tal, e ele me deu muito trabalho. Mas hoje em dia faz parte da minha história, né, cara? Eu uso pouquíssimo esse relógio, né? Mas não deixa de ser um momento da minha vida, né? Esse Invicta ProDiver. É aquele que tu nunca vai vender, né, cara? Pois tem uma história aí. Tem uma história. Cara, todos têm uma história. Então aqui eu seguro. Esse aqui é o último, que é uma história mais interessante. Agora, Renato, eu também tenho um Fashion Watch, sabia? Olha lá, rapaz. E também do tempo que, né, nós não tínhamos muito conhecimento, né, sobre
a urologia, né, cara? E eu comprei, olha só, um Lacoste, cara. Acredita? Eu tenho um Lacoste. E esse Lacoste tem 43 milímetros. Quartzo, né? Não tem nada demais, mas assim... a gente se impressionava, né? Lacoste e tal, é marca de roupa, cara. O relógio deve ser legal também, né? Todo mundo curtiu o jacarezinho, né? E esse relógio é engraçado, porque eu comprei ele... eu comprei esse relógio, cara, num voo pra Lisboa. Vendia no avião. E a minha mãe, enfim, ela fez uma prova numa parceria luso-brasileira, né? Pra fazer o doutoramento. E aí fui com ela, né? A gente passava um mês por ano lá pra estudar. Tu comprou no aeroporto? Não, eu comprei no avião. Dentro do avião. Cara? Como dentro assim? do avião. Vendendo Vendia relógio? dentro do avião. Eles vendem um monte de coisa, óculos, né? E a história desse relógio é... Por que eu não posso vender esse relógio? Porque, enfim, a minha mãe fez a qualificação do doutoramento, né? E estávamos na cidade do Porto. Ela estava no interior de Portugal, mas fomos para lá onde o nosso querido amigo Agnello mora, né? A Invicta, chamada da cidade de Porto, é Invicta, né? Inclusive, a gente podia, quando for visitá-lo, usar nossos Invictas, né? Estaríamos de Invicta na Invicta. No DDD Invicta. E aí, estávamos lá na Invicta, na cidade do Porto. Atravessamos para o outro lado na Ribeira, né? Do outro lado da cidade, Vila de Gaia é o nome. E estávamos desfrutando um vinho, né? Alguma coisa, uma sardinha lá, comendo. Cara, e aí passa um guincho da polícia portuguesa. Um carro apitando. Aí eu olhei assim e falei, olha aí, mãe, é bem brasileiro fazendo merda. E aí apitou e continuamos lá tomando vinho. Comemorando, né, cara? Muita batalha, né, cara? Da nossa parte. Tá, e aí terminou, voltamos pro estacionamento. E aí onde eu olhei, onde tinha parado o carro, eu achei, pô, cadê? Não, deve estar mais pra lá. E aí andei mais um pouco, não tá mais pra lá. Cara, cheguei no final da ponte, nada do carro. Aquele carro que passou apitando, cara, era o meu. Acredita nisso? Pô, carro alugado, né? Que tu carro alugado, lá em carro Portugal. alugado. Mano do céu. E eu falando, bem brasileiro fazendo merda. Era o meu carro. Mas era um brasileiro fazendo merda. Era um brasileiro. Só não contava que era tu brasileiro, né, pô? E aí, sabe o que era a questão lá? Eles tinham... O taxista me explicou. Era um clickbait, mais ou menos. Eles tinham uma placa de carro elétrico. Ficava por trás da árvore. Ninguém via aquela placa. E muitos brasileiros paravam ali. O cara guinchava. Porra, cara. Era pra sacanear os turistas. Ou seja, não é só no Brasil, né, cara, que esse tipo de coisa acontece. E eu tava com esse relógio. E aí eu lembro que nós fomos, cara, pra tirar o carro, foi uma burocracia. Deu 280 euros, cara, uma grana preta na época. E então esse Fashion Watch aqui, né, apesar de eu... Te acompanhou nessa aventura. Me acompanhou nessa aventura, né, lá em Portugal. Inclusive, o primeiro contato com o mar que eu tive foi em Portugal, cara. Acredita nisso? Caramba, sério? Eu nunca tinha ido ao Nordeste e fui pra Portugal devido a... Pô, cara, tem nossos vizinhos aqui, Belém. Cara, não tinha ido. É porque minha história é meio maluca. Minha mãe, quando ela fez essa seleção, e fomos pra lá, e eu conheci a cidade... meu primeiro contato com o mar foi na cidade do Porto. E eu quase morro. Por quê? Porque em julho lá é muito quente. E eu fiquei tão empolgado com o mar que tava tipo 42 graus. Né? Cara, eu mergulhei e aí eu comecei a ver tudo preto assim. Aí eu querendo desmaiar, falei, que porra é? Por quê, cara? Porque a água é muito gelada, pô. A água do mar é muito gelada. Deu choque térmico. Deu choque térmico. Eu fiquei tão empolgado com... Mas tava frio na época que tu foi? Não, tipo, do clima? Esse que é o problema. Tava muito calor. Tava muito calor. E a água é muito gelada. Entendi. Então eu mergulhei e deu um choque térmico lá. Quase que eu... Como é que chama? Arrasta pra cima, né? Mas porque eu me empolguei, né, cara? Nunca tinha visto o mar, né? E esse relógio também me acompanhou. Tanto é que a pulseira dele foi pro saco, né? Essa aqui é outra pulseira. Deixa eu dar uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Mas ele é bonito, pelo menos. É bonito, é bonito. Grande, né? 43 milímetros. Tem uma data aqui, 1927. Legal. Então é um fashion watch aí que eu tenho muito carinho, né? Que eu sempre tô revisando ele. Posso não usar muito assim, né, cara? Mas não deixa de estar presente nos momentos, né? Como eu sou um cara que gosta de relógio há muitos anos, então provavelmente vou ter relógios aí que eu não vou usar, mas faz parte, né, do meu contexto. Entendi. Aí, Renato, esse aqui, cara, esse é um dos que tem o maior valor sentimental pra mim. Esse aqui é um Caterpillar, né? E quando eu fiz 17 anos, cara, assim, como eu tinha uma relação, assim, atípica, né, vamos dizer, com meu pai, né?
Então, assim, eu nunca sabia quando ele não ia em casa, né? Era muito difícil. E no meu aniversário de 17 anos, ele apareceu lá, pô, com meu tio, irmão dele. Não era o irmão da minha mãe, que penhorou meu seio, não, era o irmão do meu pai. E aí, apareceu lá do nada, e eu fiquei, assim, assustado, né? Porra, meu pai aqui e tal, né? Aquela coisa de carência, né, cara? E aí o meu tio vira pra mim e fala bem assim, tá com 17 anos, né? Sim. E aí, tu vai fazer o quê de graduação? Aí eu falei, pô, eu tô pensando em fazer engenharia, né? Eu gosto muito de matemática e tal. Matemática, física. Aí, cara, na segunda-feira ele me liga. Passa aqui em tal lugar. E ele me entrega um Caterpillar. Que o Caterpillar, ele é um relógio, né, que muitos engenheiros gostam de ter, né? Ele é fashion watch ou não? Eu acredito que sim, porque a Caterpillar tem inúmeros produtos aí, né? Eu acredito que seja um fashion watch, sim. Mas são muito robustos, viu? Por exemplo, esse aqui tem pelo menos 22 anos. E olha o estado dele. Tá novo ainda. Tá impecável. E tu nunca mandou polir, nada? Nada, nunca. Só troquei a bateria, limpei. Aquele cuidado básico. Cuidado básico. Então esse foi um presente do meu tio, cara. Quando ele descobriu que eu ia fazer engenharia. E era dele o relógio. Esse que é o valor maior ainda. Ele tirou da coleção dele e me deu, né? Você vê que ele tem aí É muito bonito, né? Uma mistura de rosé com preto. Eu acho que é um rosé isso aí, cara. Muito bonito, cara. Esse relógio aqui... A pulseira é original ainda? É original ainda, cara. Legal, é silicone, ó. Então, assim, é um dos que eu tenho o maior carinho, assim. Uso muito pouco, né? Só em ocasiões muito especiais mesmo. Porque ele representou aí, quando eu 17 anos, o meu tio, inclusive, que já, né... Já faleceu aí. Está aí na morada dos nobres. Também me lembra ele, né, cara? Cara, eu gostei dele porque ele tem uma curva aqui na caixa e parece que fica bem legal no pulso, né? Ele é muito confortável esse relógio. E olha só, ele tem pelo menos 22 anos. Olha o estado do relógio. Em mim ficou grande, lógico, né? Mas esse é 41 milímetros. É 41, né? É que a caixa dele aqui é grande, né? Não é nem o diâmetro tanto. Isso mesmo. A caixa dele que é grande. Mesmo. Mas eu gostei que ela é curvada, então bem legal, cara. Bem legal mesmo. Então você vê que é um relógio de qualidade, né, cara? Você vê que não descascou nada, a cor não perdeu. Então não dá pra negar que a Caterpillar, ela faz relógios muito robustos, né? De qualidade, né? Sim, fez um relógio bem bonito, na verdade, cara. Tá bem legal mesmo. O mostrador dele então também. Então esse eu tenho muito carinho por esse relógio. E vai ficar comigo aí até... Não sei quando, né? Vai ficar no meu acervo. Show. Bom, chegamos ao grande finale, Renato. Esse relógio aqui, cara, ele realmente ele tá no core, vamos dizer assim, no âmago da minha história de vida. Esse aqui é um Tissot, né? PR50, muito famoso esse relógio. Você vê que, pelo formato dele, né? Ele não era meu, né? Você vê que é uma coisa mais minimalista aí, com certeza de alguém mais velho. E a história desse relógio é o seguinte, Renato. Ele tem 35 milímetros, né? E eu ganhei esse relógio através de um exame de DNA, acredita? Como assim, mano? Cada história, hein? Caraca, era o tio cara, que penhora... A galera já deve estar assim, pô, qual é o tio que pega o relógio do sobrinho pra penhorar na caixa? E agora a história do relógio tem a ver com o teste de DNA, cara. O nosso público deve estar achando, esses caras são muito malucos, né, bicho? Tinha maluco mesmo. Tanto é que nós somos os primeiros canal do Norte, do Brasil, a falar sobre relógios, tudo do tempo, né? Aí, inclusive você que é aí da região Norte, pô, venha conosco aí. Vamos mostrar aí que no Norte também temos, né? Grandes apaixonados, né? Sim. Vamos aglutinar aí pra fazer uma grande comunidade, né, Renato? É isso aí. Então vamos lá, Renato. O ano era 1998 ou 99. O que aconteceu? Aí entra a minha história de vida, não tem pra onde correr, vou ter que falar minha história de vida, né? Vai dar aí uns 10 minutinhos. Quando a minha mãe engravidou, cara, ela foi fruto de uma relação atípica, né? Não era casada com meu pai, né? Então, assim, sei lá, um flerte, né? Chamava de flerte antigamente, né? E aí foi sugerida a ela, né? Como meu pai era um cara casado, né? Então, enfim, foi sugerido aí o não prosseguimento, né, desse fato.
E aí ela ficou muito ofendida, obviamente, né? E aí então rompeu, brigou, né? Eu nasci e não tinha o nome do meu pai. O meu nome é só o nome da minha mãe. E interessante, Renato, que sabe por quem que eu soube que foi sugerido essa interrupção da vida, vamos dizer assim? Não foi pela minha mãe. Porque ela em nenhum momento queria me jogar contra meu pai, entendeu? Foi pelo meu próprio pai, já depois de, sei lá, 30 e poucos anos, que nós vamos dizer assim, nós nos unimos muito, né? Uhum. Depois dos 30, eu e meu pai, a gente se reconectou de uma forma, assim, inacreditável, né? A gente não imaginava que éramos tão parecidos, mesmo não tendo convívio, né? Durante a vida, né? E aí brigaram, né? Devido a essa sugestão, né? No não prosseguimento com a gravidez. E aí eu tinha só o nome da minha mãe. No entanto, meu pai foi submetido a um procedimento no coração. E ele chegou e falou bem assim: não, é o seguinte, até para resguardar juridicamente, né, o Davi, porque não havia dúvida, né, que era filho dele, enfim. Até para resguardar juridicamente é melhor fazer um exame de DNA, né? E aí, tudo bem, eu devia ter uns 12, 13 anos, acredito. É uma criança ainda, né? Sem nenhum tipo de personalidade dominante ali, né? E aí minha mãe chega comigo: olha, tem que fazer um teste de DNA e tal. Aí eu ficava pensando, que loucura, cara. Pô, eu já não tenho a presença paterna, tem que ficar provando ainda, né? Então gerou aquilo ali meio que uma revolta na minha cabeça. Uma raiva, né? E aí cheguei lá pro fazer o exame, realmente com raiva, assim, né? Mas enfim, nunca falei nada do meu pai, era coisa interna, né? E aí durante o exame de DNA, cara, eu tava com tanta, assim, um sentimento indescritível, assim, de injustiça, de revolta, não sei te explicar exatamente, que naquele tempo, galera, o DNA não era essa moleza de hoje, não. Tu chega, dá um pinguinho, já era, não. Isso foi no final dos anos 90, né? Quando eu fui fazer o DNA, era uma ampola grande que eu tirava de sangue, né? Acho que a tecnologia não era tão avançada. Eu lembro que o laboratório, inclusive, próximo à Praça do IEA, ali, Praça do Congresso, né? E aí, pô, tirando ampola. Eu já não gosto, né, cara, de injeção, de nada, assim. E eu tirando ali, cara, e ao mesmo tempo que eu via o sangue sair do meu braço, o meu sentimento interno, ele aumentava, assim, sei lá, de raiva mesmo. De incompreensão, né, cara? Aquela situação que eu tava passando. E aí eu, mesmo com raiva e eu aguentando aquele negócio, e aí caiu uma lágrima do meu olho. Aí meu pai ficou me olhando assim, né? Ficou olhando assim. Ele era muito observador, né? Ele viu que mesmo com tudo aquilo eu tava enfrentando aquela situação, né? Aquela incompreensão e tal, enfim. E aí eu comecei a lagrimar, pô, né? Porque o choro é uma coisa, né? O sentimento, mas é meio de raiva mesmo, né? Uhum. E meu pai ficou me observando. Aí eu olhei, tava me observando, né? Com foco, né? Aí, porra, interessante. Aí terminou e tal, né? Você pega tal dia o resultado do exame e tal. Aí meu pai tirou do braço dele esse relógio aqui. Esse tiçou. E falou: tá aqui, ó, pra você guardar aí. Isso foi tipo um troféu por bravura, vamos dizer assim. Uhum. Que meu pai me deu. 1998, acho 99, não sei te dizer exatamente. E essa máquina, cara, até hoje eu trato dela com muito carinho. Você vê que ela tá funcionando ainda, ó. Ele é automático? Não, é quartz. Quartz, né? É Tissot quartz. 35mm, esse vai ficar bem, Ti. Fica mesmo. Cara, já achei ele lindo demais, cara. E você vê que o único intempérie dele aí com relação ao tempo foi que ele perdeu um pouco do banho, né? Sim, porque já tem quantos anos isso aqui, cara? Cara, no mínimo aí 27 anos, quase 30 anos. Comigo, né? De existência deve ter uns 35 anos. Pra você ver que a Suíça é Suíça, né, Renato? Cara, é incrível como o corte do aço São quase 4 décadas. Né, cara? De um relógio quase 4 décadas de existência desse relógio Tissot PR50. E ainda tá comigo na minha coleção. Claro que hoje em dia eu usar um relógio de 35mm é estranho, né? Mas... pra ti, né, cara? Mas pra ti, mim, coloca aí, vamos ver. Abre aqui que eu tô até com medo de abrir essa pulseira. Puxei. Não, puxei, não quero quebrar um negócio tão valioso, pô. Porque na verdade isso aí, galera, esses relógios que o David tá trazendo aqui não tem preço, né, cara? Tem valor, é diferente. Exatamente. Esse valor é diferente, galera. Gostei da definição.
Irmão, ficou top demais. Aí Fica bonito. Já 35, eu né? posso sair com ele daqui já. Tá top, irmão. A galera, assim, a minha relação com o Renato, ela nunca vai ter um conflito, por quê? Porque os relógios que cabem em mim não cabem nele, e os relógios que ficam nele, eu não sinto uma inveja, eu não vou dizer não, porque uns relógios muito bonitos, mas que só cabem nele, cara. Impressionante, né? Igual aquele Seiko Field, né? Pô, eu vou trazer ainda aqui o Field, comprei até uma pulseira nova pra ele, e pra galera entender como é que funciona o tamanho aí, como fica diferente, né? Então, galera, isso aqui conta a minha história, cara. Esse Tissot, ele foi meio que um prêmio por bravura, né? E sempre vai ficar comigo, eu vou passar pro meu filho. E a história é meio maluca, cara. Eu tive que falar hoje, eu não gosto de falar muito. Mas quem sabe no futuro eu vou falar devagarinho aí. Beleza. Toda essa minha trajetória. Parabéns aí, essa é a primeira parte, hein, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Você vê que tem muita variedade aqui, né? Tem fashion watch, tem relógio pra portar, tem presente do meu tio, tem presente do meu pai. Então, esse é um pouco do meu contexto. Aqui tem só 5 relógios, galera. Falta só 539 peças aí que ele vai trazer. Mas nós queremos agradecer, cara. O nosso engajamento só vem aumentando na internet. Isso aí. Vamos receber em breve aí o nosso Trevor, né? Do Relógio Sem Fronteiras. Um salve pro Gui aí que tá ajudando a gente. Salve pro Kleber que tá ajudando a gente Nossos também. Parceiros aí de batalha. E assim, galera, eu vejo que esse nicho, né, cara, dos relógios, da horologia, ele reconecta as pessoas, cara. Quando o Marcos falou aqui, o Marcos Evangelista, que o nosso podcast trouxe ele às suas origens, cara. Isso aí, você se reencontrar com sua identidade é uma coisa que eu não esperava que aconteceria. Mas o que faz a gente ter ainda mais garra, né, para criar conteúdo, para aglomerar, né, as pessoas que têm esse interesse. Então queremos agradecer, cara, e dizer para vocês que nós estamos aí cada vez mais empenhados em produzir conteúdo, em produzir conhecimento. E você, cara, que você é do Norte, que é do Nordeste, pedimos aí o apoio, né? Junte-se a nós, vamos formar uma comunidade, pô. Uma comunidade gigantesca aí, junto com os irmãos aí do Sul, Sudeste, porque se o intuito é nos trazer para nossa identidade, cara, a gente tá com um grande passo aí, né, Renato? Isso aí. Para melhorar até a nossa sociedade, né? Então, eu acho que estamos cada vez mais encorajados, tá? E com certeza, o próximo vídeo teremos mais um visitante aqui, um entrevistado, que ele vai trazer histórias incríveis, Renato, da época do Seiko 5, da época das minas de bauxita, da época do sul do Pará. Então vai ser, além de um estudo de relógios, um estudo da história do nosso país. Isso aí, já do tem nosso spoiler local, aí. Da nossa vida. Tem spoiler. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima. E clica aí no vídeo no final que tem a entrevista do Marcos Evangelista, que tá bem legal. Valeu, um abraço. Valeu.